Olá, meu amigo, minha amiga, como vão? Nós vamos tirar uma dúvida bastante recorrente aqui no canal, que as pessoas vivem perguntando com relação aqui à aposentadoria por invalidez, se ela é definitiva ou não. E nós vamos responder essa pergunta agora aqui nesse vídeo, tá? Então presta bastante atenção. Quem tem direito à aposentadoria por invalidez é o segurado que sofreu algum tipo de incapacidade permanente ou sem cura, né? Que impossibilite esse segurado de trabalhar no mercado de trabalho na sua função ou qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou seja, ele não é mais considerado suscetível para passar nem por um programa de reabilitação profissional. Isso é muito importante, tá? Nós vamos saber se a aposentadoria por invalidez ela pode ser definitiva ou não, principalmente alistando, nesse caso, de poder passar por uma reabilitação profissional ou não. Quem define se a aposentadoria por invalidez ela é concedida ou não no INSS é o perito, tá? É o perito do INSS. Existem casos, é claro, que nós sabemos, de segurados que entraram na justiça para converter, por exemplo, o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e conseguiram, mas também tiveram que passar por uma perícia judicial, é um caso um pouco mais específico, nós teríamos que detalhar um pouquinho mais para você aqui. Bom, então ficou claro, né? Existe a aposentadoria por invalidez que o segurado ele é suscetível de reabilitação, em outros casos não. Agora nós vamos ver essa diferença. A incapacidade definitiva para o trabalho é aquela que não tem cura, né? Que impossibilita totalmente para fazer qualquer atividade, como nós falamos aqui. Tem direito à aposentadoria por invalidez o segurado que sofre a incapacidade total e permanente laborativa, que é comprovada através de documentos médicos, tá? A condição da incapacidade que não tem mais nenhum tipo de recuperação. Agora, existem algumas doenças que aceleram esse processo de aposentadoria por invalidez, que é, no caso, a tuberculose ativa, a hanseníase, a alimentação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível ou incapacitante, a cardiopatia grave, o mal de Parkinson, espondiolatrose anquilosante, nefralgia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, tá? E a contaminação por radiação, junto da hepatopatia grave. Essas doenças, elas aceleram, no caso, o processo de aposentadoria por invalidez, tá? Agora, doenças pré-existentes. Se no momento em que o segurado realizar, por exemplo, a sua primeira contribuição ao INSS e já existir um diagnóstico de lesão ou doença que ele já possuía e, no caso, ela é suscetível à aposentadoria por invalidez, essa será considerada uma doença pré-existente. Mas, nesse caso, ela só poderá aposentar se ocorrer um agravamento da patologia. No caso que você, por exemplo, principalmente o jovem, ele está entrando, por exemplo, no mercado de trabalho, mas ele tem um problema grave, por exemplo, de hepatite, ou um problema no coração, algum tipo de problema que está dentre essas doenças. Ele pode ingressar no mercado de trabalho, sim, e é uma doença considerada, nesse caso, que pode o aposentar por invalidez, mas nesse caso deve existir uma comprovação. O seu trabalho, a sua atividade acelerou esse processo que ele já existia, né, que ele já possuía essa enfermidade, mas devido ao seu trabalho, prejuízos. Aumentou a potenciabilidade, por exemplo, no caso dessa doença. Aí sim ele dá direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Existe o indeferimento, né, que não é novidade nenhuma, que é bastante comum no INSS para quem pede aposentadoria por invalidez. Os peritos, eles são muito rígidos, tá? Nesse caso, muito mais rígidos do que no caso do auxílio acidente, tá? Porque a aposentadoria por invalidez, como nós falamos, é necessária uma comprovação que o indivíduo, que o segurado, ele está totalmente incapacitado, tanto para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, mesmo não estando mais com condições de passar por um programa de reabilitação profissional. Agora, o que acontece? Existem muita gente que está aposentada por invalidez há muitos anos e está sendo encaminhado para a reabilitação profissional. Quer dizer, o INSS mesmo ele faz a lei, né, uma lei interna, uma lei lá administrativa, e ele mesmo vai contra essa lei. São absurdos que a gente tem que conviver, né, pessoal? O caso de você converter o auxílio-doença em aposentadoria, ele é uma possibilidade, é claro, que não são para todos os tipos de auxílio-doença, tá?
No caso, o auxílio-doença, você está de auxílio-doença, mas não tem cura, não há possibilidade de fazer uma reabilitação. Você não recuperou nenhum movimento, nenhum tipo de melhora, tanto para você exercer a sua função habitual, ou mesmo para você entrar no mercado de trabalho com uma outra função, aprendizado de uma outra função. Você foi encaminhado, por exemplo, para reabilitação no INSS, não conseguiu ser reabilitado, eles são obrigados a lhe aposentar, mas isso é muito difícil. O que acaba acontecendo? O segurado tem que recorrer à justiça. É como eu falei, né? Vai ter que ser aberto um processo pedindo a conversão desse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Os juízes vão levar em consideração muitas coisas, né? A gente entra com o processo, por exemplo, no INSS, contra o INSS na Justiça Federal, achando que só é levado às condições de saúde do segurado. Não. Principalmente para aposentadoria por invalidez, são levados em conta diversos fatores além da própria incapacidade, como a idade, grau de escolaridade, o meio em que vive. Então não é somente só o problema de saúde, só a gravidade, a lesão ou a deficiência que você tem, é levado em consideração outros fatores para garantirem a esse segurado a aposentadoria por invalidez. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, que nós vamos responder assim que possível. Para você que é a primeira vez está aqui no nosso canal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo novos conteúdos. Você, meu amigo, minha amiga, que estão sempre comigo, eu deixo um forte abraço, meu muito obrigado. Iniciando uma nova semana, que Deus nos abençoe e nos traga paz. Até os próximos vídeos.